Tô não, tô não. Eu até tava olhando isso aqui. Agora você tá vendo? Eu vou sair da reunião e voltar de novo aqui, porque pra mim não tá aparecendo. Pronto, Aparece que você tá apresentando, só que eu não vejo nada. Pera aí, eu já volto. pronto. Agora sim. Pronto. Aqui a gente vai trabalhar esse problema aqui. Escreva um programa que apresenta o menu com as seguintes opções. 1, inserir no fim. 2, inserir após. 3, pesquisar. E 4, mostrar. E a opção 5 vai ser a opção para sair. Essas opções aqui são relacionadas a estudantes. Aí cada estudante possui uma matrícula, um nome e uma nota em cada uma das 3 unidades. Ao clicar em pesquisar, deve ser pedida a matrícula do estudante, informada a maior nota desse estudante nas 3 unidades. Que o usuário digitou 1 primeiro, isso quer dizer que ele quer inserir no fim da lista, então inseriu o primeiro estudante. Matrícula 1, nome Pedro, notas 7, 8 e 9. Logo após ele digitou 2. Então ele quer inserir após. Qual o dado que ele quer inserir? Quer inserir o dado do estudante. Matrícula 2, nome Paulo, notas 9, 8 e 8. Ele quer inserir após o Pedro. Então vai ficar Pedro e depois vai ficar o Paulo. Então logo após ele digitou 2 novamente, ele quer inserir após, digitou os dados do estudante que ele quer inserir após, matrícula 3, nome Maria, e notas 9, 9, 9. Por fim, aqui ele digitou, ele quer inserir após que estudante? Quer inserir após o estudante tem matrícula 2, quer inserir após Paulo. Então, a nossa lista vai ter Pedro primeiro, depois Paulo e depois Maria. Por fim, ele digitou um 3, quer dizer que ele quer pesquisar pelo estudante que tem matrícula 1, ou seja, Pedro. Aí foi impressa aqui a maior nota de Pedro, que nesse caso é um 9. Por fim, ele digitou um 4, um 5, na verdade. Digitou um 5. Por fim, ele digitou um 5, aí o programa foi finalizado. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema, incluir aqui essas operações, a nossa lista. Pronto, antes vai lá, mostra pra gente. Bom, aí eu criei a estrutura estudante, aí criei a estrutura nó, que tem um estudante e um nó o próximo. Você não quis criar aquele type def. Eu fiz sem dessa vez. Pronto. Aí a outra estrutura para fazer a lista que recebe um nó com o ponteiro nó do início, né? Uhum. Aí uma função para ler o estudante e a nota e a matrícula. Aí o menu. Aí a função para inserir no final. Aí a outra função para inserir após, né? Uhum. Então, aí veio a outra função para mostrar todos os elementos da lista. A outra função para buscar. E o main, né? Cria uma lista que recebe, o início recebe nu. Aí a opção, né, para ficar no while. A Uhum. opção 1 vai ler o estudante e inserir no fim da lista. A opção 2 vai ler o estudante e inserir após a matrícula que você informar. A 3 é para buscar, que você vai digitar a matrícula que você vai buscar. Então, aí ele imprime, busca e imprime. E o 4 para mostrar. Uhum. Vou mostrar aqui. Opção 1, inserir no fim. Nome Pedro. Matrícula 1. Nota 7, 8 e 9. Aí mostrar.
tem Pedro. Eu vou clicar aqui na opção 2, seria após. Seria o talo. Matrícula 2. Notas 8, 9, 7. Aí você seria após o 1. Após o Pedro. Eu vou mostrar aqui. Pronto, a gente tem Pedro e depois tem Paulo. Paulo. Tá 3 para pesquisar. Matrícula 1. Maior nota de Pedro. No caso, é a nota 9. Isso. Muito bem. Vou fazer outros testes. Deixa eu inserir aqui. Pedro. 1. Pronto, vou botar para série após. Paulo. 8, 7, 9. Outra matrícula não existe, 8. Não foi possível inserir o estudante no fim. Muito bem. Deixa eu... Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no seu inserir após. Você primeiro pesquisa, né? Se ficar nulo, você retorna nulo. Isso. Caso contrário, você adiciona o nó ao final. Após a matrícula, né? Uhum. Ficou massa essa implementação aqui. Alguém fez diferente, Anderson? Quero mostrar. Não? Beleza, então vamos implementar a gente, né? Tá. Vocês ir seguindo também. Incluir aqui a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela. Incluir stdlib.h para a gente poder utilizar o malloc. Definir o tipo de dado que a gente vai trabalhar, que no caso é o estudante. Beleza, matrícula, nome. Aí aqui nota 1, nota 2, nota 3. Beleza, até a matrícula, o nome e as 3 notas. Beleza, para quem não ganhou ponto, qual a próxima estrutura que a gente tem que criar? Struct nome. Struct nome está minúsculo aqui. Struct nome aqui no final. Aí nota tem o que, Norberto? Nota tem um dado, que é o estudante, né? Tem um ponteiro para outra estrutura do tipo nó. E no caso, esse nome do nó pode ser ali também? Não, é aqui em cima. Isso. Se aqui embaixo, não, senão quando a gente for declarar aqui, não vai saber Que ele existe, né? ele existe. Pronto. Norberto tá aqui 5, mas daqui a pouco ele... faz mais alguma coisa. Beleza. Então, para quem não ganhou ponto ainda, a próxima estrutura que a gente define.
A Lista. estrutura da lista. Pronto. José Emerson falou primeiro, né? Vai lá, José. Aí você dá struct, Pode ser assim, type def. struct, nó. Não, mas não é a lista que a gente tá Sim, definindo. sim. Aí você coloca o ponteiro, nó, ponteiro pro início. Pronto. Vamos declarar primeiro aqui um nó. Type def. Struct nó. Ao invés de chamar struct nó, vou chamar de nó, né? E Nó, aqui, ponteiro pro início. sim. É, vai apontar pro início da lista. A lista ela sempre vai ter o ponteiro do início, de onde ela começa. Aí, a partir do início, você pode fazer o que quiser. Pode ser no início, ser no fim, ser no meio, após um determinado nó e assim, sucessivamente. Beleza, então vamos criar agora o menu. Colocar aqui. Escolho uma opção. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, no caso, as opções inserir no início. Vou colocar aqui outro. Inserir após. Vamos colocar mais. Aí, qual era o próximo? Alguém se lembra? Vou ver aqui. Pesquisar. Ó, o Nick Paiva aí dá pra ver. Tem ali do lado, pessoal. Isso. Ah, dá pra... É verdade. Pesquisar. Mostrar. Vamos botar sair. Beleza, essas são as opções. Vou criar também um método aqui para ler. Estudante. E aqui, vamos colocar aqui um ponteiro no caso. Vou colocar aqui %D, que é a matrícula, %S, que é o nome, e as 3 notas. Então, primeiro vai para estudante a matrícula, segundo vai para o estudante o nome. Dá um enter aqui só para a gente ver melhor. Aqui não tem o I comercial. Próximo vai para nota 1. O próximo vai para nota 2. O próximo vai para nota 3. Pronto. Beleza. Então, aqui a gente já tem nosso tipo de dado, tem um nó, tem a lista, que a gente já pode criar, por exemplo, um método para inserir no fim. Quem é que pode ajudar aqui, quem não ganhou ponto? Para inserir no fim. Inserir no fim. Lista, plista, Lista. estudante dado. Pronto. O que mais? Vera. Struct no. Pronto. Aí aqui, como eu criei esse daqui, né? Eu chamei esse struct nó de nó. Aí a partir daqui eu vou
Utilizar só o nome nó. Pronto, aí. Tem um nó aqui, né, Vera? Uhum. E aloca size of o nó. Beleza, então aqui seria no fim, né? A gente criou o nosso método que recebe a lista, um ponteiro para a lista, ponteiro que a gente vai fazer modificação, o nosso dado, vamos dizer que o novo dado dele ser igual aos dados que nos é passado como parâmetro, e o novo do próximo vai ser igual a null. Beleza, quem pode ajudar a partir daqui? Quem não Você vai ganhou ter que ponto? fazer um if aí. Um if, Aí se plista set início for igual a null, igual a null. aí plista set início vai receber novo. Se a lista tiver, se o início dela for, se a lista for nula, tiver com valor nulo, ou seja, a lista tiver vazia, a gente vai dizer que o início agora vai ser esse nosso novo nó. Beleza, essa parte aqui, quem pode ajudar? Se a lista Aí vai ter que declarar um novo nó e fazer um for, né? declarar um nó, sim, Tem que colocar, aí faz o for. aí o struct não precisa, Não precisa por causa. porque a gente já disse que struct nó, Receberia o nó, né? a gente vai dizer que vai chamar ele agora de nó somente. Aí faz que o PI recebe plista set início. Plista seta início, isso é como se fosse nosso i igual a 0, né? Aí PI seta próximo, prox, sei lá como diz, diferente de null. Enquanto a gente não chegar ao fim da lista, né? O fim é aquele que tem o próximo igual a nulo. Aí PI recebe PI seta próximo. Isso aqui seria o correspondente ao nosso próximo valor. O nosso i++, né? Isso aqui seria a mesma coisa de a gente, quando vai fazer um for, não faz i igual a 0. Então, tá dizendo que a gente vai começar do início, né? Então, aqui, como a gente tá com lista, é plista ponto início. A gente faz i menor que algum valor. Aqui, como a gente tá com início, a gente testa se o próximo é diferente de nulo. E no for normal, a gente faz i++. Como a gente tá com lista, a gente passa para o próximo nó. Aí dentro tem que dizer que PI seta prox recebe o novo, que é o novo, novo endereço. Pronto. Muito bem. Beleza, aqui a gente já tem um método para inserir no fim da nossa lista. Vou criar agora o mostrar. Mostrar aqui no caso, como a gente não vai fazer modificações, essa lista normal. Beleza, quem é que pode auxiliar no mostrar? Faz um for. Meio que cria um nó, né? É um nó, quer dizer. E aí faz um for. Faz um for. Aí dentro faz PI, recebe lista, seta início. Aí aqui a gente utiliza. Pronto.
ponto e vírgula, deixa eu ver. Aí PI, diferente de null, PI, seta próximo, né? diferente de null. É diferente de null mesmo, né? Aí PI recebe PI seta próximo. PI, seta próximo. Aí printa dentro. Print é print os dados do estudante, né? Eu vou imprimir %D, %F, S, centro S, S. as notas dele também. Aí PI, seta dado, aí ponto, matrícula, né, primeiro, Uhum. PI seta dado, ponto nome, PI seta dado, nota 1, PI seta dado, nota 2, e assim por diante. Uhum. A nota 3. No caso, você criou uma estrutura para inserir no fim, mas no menu tá no início. Tá no início, é. Ansible. Inserir fim, tá inserir. Pronto. Corrigir. Aqui a gente vai caminhar todos, né? Se o nó ele tiver dado, aí a gente pega e mostra esse dado em particular. Beleza. Vocês acham que seria interessante fazer um salvar para o arquivo aqui, já que vocês estavam tendo dificuldade? Quem achar interessante, bota aí no chat que a gente faz. Pronto. Então, vamos fazer aqui um salvar. Salvar. Tá aqui uma opção. Essa daqui é igual a 6. F5, vou salvar. Salvar para arquivo. Salvar a nossa lista para um arquivo. Beleza. Salvar. Então, nome de salvar arquivo. Beleza. Como a gente não vai fazer modificação, a gente vai passar uma lista tradicional. É que a gente faz como usual, né? Faz um file, aí o fopen. Aqui a gente, como a gente está lidando com estudantes, né, a gente pode chamar o nosso arquivo de estudante, salvar aqui para binário. Então, vou abrir o nosso arquivo para escrita. Eu vou fazer um F-close aqui no final, só para a gente não esquecer. Beleza, quem não ganhou ponto, quer ajudar aqui a salvar para um arquivo? Faz um fprint. Pronto. Deixa eu... Um fprint. FPF. Aí o nome do arquivo. Mas se é binário tem que ser fwrite, não? Aqui é binário, né? Aqui a gente vai fazer, começar, né, para vocês. Criar um nó PI. Aí aqui eu vou fazer o jeito que a gente faz. Então, PI igual PI seta igual a lista, ponto início, PI
for diferente nulo, PI igual a PI seta próximo. Beleza, aí aqui dentro você está com dado em particular. Do mesmo jeito que você imprimiu aqui, ó. Você pode imprimir. Danado. Vocês copiam aí, pá. Tá digitado aqui, meu. Pronto. Pronto. Aí aqui, ó, a gente já tá caminhando sobre a nossa lista. Toda essa lista, ó, ela tem um dado dentro dela, que é o estudante. Então, você tem que fazer o quê? Só abrir esse nó, pegar esse dado e salvar ele para o arquivo. Então, aqui, a gente ia fazer o quê? Como aqui o arquivo é binário, né? Seria fwrite. Aí, aqui o estudante está onde? Está em PI, seta, dado. Aí, como a gente passa um ponteiro e bota o i comercial, a gente vai armazenar, no caso aqui é estudante, e a cada rodada a gente vai salvar um no nosso arquivo em particular. Beleza, vamos criar aqui o main só para ver se esses dados eles estão funcionando corretamente. Opção, menu, vamos colocar aqui o scanf. Vou fazer uma função para pegar a maior nota, não, Eudo? Vou fazer também, eu vou só fazer esse main aqui para a gente ver se essas funções elas estão funcionando corretamente. Então, a boa prática da programação, né, sempre você tem um programa grande, você pode dividir ele em pedaços menores e analisar se esses pequenos pedaços eles estão funcionando. Então, embora a gente não tenha terminado o código, a gente pode exercitar a função inserir, no fim, a função mostrar e essa função salvar em arquivo, para a gente testar se elas estão funcionando adequadamente. Beleza. Ainda faltam outras operações, né, para a gente, só para a gente testar essa. Então, aqui a opção para sair vai ser a opção 6. Enquanto a opção for diferente de 6. Aí, no final, aqui a gente mostra o menu. A gente vai ler aqui os centro D. Para digitar, a gente vai colocar aqui em opção. Aí vamos testar aqui se colocar aqui se a opção for igual a 1. Então, se a opção for igual a 1 é porque a gente quer inserir, no caso, no fim. Então, quem não ganhou ponto, que pode ajudar aqui na chamada esse meta em particular. Aqui, se a gente vai inserir no fim, primeiro a gente teria que criar um estudante. Criar um estudante em particular. Tinha que pedir para o usuário. Forme os dados do estudante. Aqui embaixo a gente... Oi? Já podia chamar a lista logo no Intmain, né? Para ela funcionar para todos os ifs aí, para todos os... Tem que criar a lista aqui em cima. Lista. E dizer que lista ponto início vai ser igual a null, uma lista vazia. Exato. Cara, já ganhou ponto. Então, vamos passar aqui. Então, vamos ler esse estudante em particular. Então, a gente já leu os dados desse estudante, agora é só chamar o nosso método. Vai inserir no fim. Inserir no fim. A gente passa um ponteiro para a nossa lista e o dado que vai ser inserido.
Algo que foi mais que a gente criou. E criou aqui o mostrar, que é a opção 4. Vamos colocar assim. A opção é igual a 4. Se a opção é igual a 4, nesse caso a gente vai chamar o mostrar, passando a nossa lista. Beleza. Outro método que a gente fez foi salvar em arquivo. Salvar ficou com o método 5. Então, com a opção 5, no caso. Se a opção for igual a 5, a gente vai chamar salvar para o arquivo e vai passar a nossa lista a ser salva. Beleza. Coloquei aqui só os métodos que a gente implementou até agora. Vamos executar. Poderia criar também um para ler do arquivo e exibir tudo? Pronto, a gente cria. Vamos testar esses daqui para ver se Beleza. eles estão... Pelo menos vai aparecer um arquivo, né? Aqui do lado. Vou colocar aqui, inserir no fim. Eu vou digitar matrícula 1, Pedro, notas 7. Chama mostrar. Aí tem aqui, ó, Pedro... E as notas de Pedro, que no caso foram 7. Só 7, né, no caso. Escolhi agora a opção 5, que é para salvar. Então, aqui, ó, foi salvo. Tá vendo aqui, estudantes.b. E aqui tem dados, ó. Tá vendo? Tem Pedro. Pedro, na verdade, né, que foi o estudante que a gente salvou. Beleza, então vamos criar aqui outro método para a gente ler também desse arquivo. Se você for colocar lá no AB, no arquivo, vai só adicionar, né, Hilton? Se você colocar no lugar desse W, colocar um A, ele adiciona. Beleza. Então, quem é que pode ajudar aqui na implementação desse ler, quem não ganhou ponto? Pode ler de arquivo, que no caso eu vou fazer... vai ter que abrir ele para leitura. Ixi, mas Caio já ganhou, Caio, ponto. Tá bom. Deixa eu ver se ganhou mesmo. Já está pontuado. Alguém mais pode auxiliar? E no chat ninguém falou, então a gente vai abrir o nosso arquivo, né? Então o nome dele aqui no caso é estudantes.b. No caso aqui, como a gente vai ler, vai abrir ele para leitura. Faz um F-close para não esquecer. Fecha aqui o nosso arquivo. Beleza? Alguém quer editar o que a gente coloca aqui no miolo? Quem não ganhou ponto ainda? Não? Então, nó asterisco ponteiro particular. No caso aqui é diferente, né? Aqui no caso a gente vai fazer um while. A gente não sabe quantos dados tem no arquivo. Fread. Aqui vamos criar um estudante qualquer. Que a gente passa o endereço desse estudante. Size of, o tamanho do dado. Então a gente está lendo estudantes. Quantidade que a gente vai ler, vamos ler um estudante. Vamos ler do nosso arquivo. Beleza. Então, alguém consegue ajudar a partir de aqui? Quem não ganhou ponto ainda? Que a gente vai ter, como a gente está retornando uma lista, né? Temos que criar uma lista e dizer que essa lista, o início dela vai ser igual a null. Que a gente vai fazer o quê? A gente já leu um estudante.
chamar o nosso método, a gente já tem um método para isso. Inserir fim seria o nosso estudante na lista. Tem que passar a lista também, né? Tem que passar a lista aqui como primeiro parâmetro. Inserir fim, né? Ele recebe a lista e o dado do estudante. Beleza, então aqui a gente criou uma lista, ó. Abriu o arquivo, leu todos os estudantes que estavam nesse arquivo. Logo após ler todos os estudantes, a gente pegou e salvou, fechou, né, o nosso arquivo para informar que a gente já terminou aqui, no caso, a leitura, não vai fazer mais operações com o arquivo. Então, aqui agora eu vou, em vez da opção sair, agora é a opção 7. A opção sair agora vai ser a opção 7, porque a gente criou um ler de um arquivo. E aqui a gente vai adicionar uma opção 6. Então, se opção igual a 6, é porque a gente quer ler do arquivo. Então, a gente vai dizer que a nossa lista ser igual a ler de arquivo. Pronto, esse método ler de arquivo, ele vai fazer o quê? Criar a lista, ler todos os dados e faltou aqui retornar a lista para a gente. E nos retornar essa lista com os dados que foram lidos do arquivo. Então, aqui, ao invés de a gente estar lendo os dados do teclado, a gente pegou os dados do arquivo, inseriu na nossa lista, inseriu aqui, no caso, no fim, e retornou a lista preenchida. E quando a gente retornou aqui, ela sobrescreveu a lista que a gente tinha. Beleza, tá falando aqui que o inserir fim tá errado, porque faltou o i comercial, né? Porque era o inserir fim, ele recebe, no caso, um ponteiro para a nossa lista, e a gente estava passando aqui, no caso, apenas uma estrutura de uma lista. Beleza, aqui eu vou colocar essa opção aqui, ler de arquivo. Vamos ver aqui. Então, leu de um arquivo, esse nosso arquivo tem o quê? Ele continuou com o dado Pedro. Aí, porque ele não criou um novo, né? Porque eu mudei aqui para AB, para ele adicionar ao final. Aí, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos mostrar agora e ver se essa nossa lista tem os dados de Pedro. Então, nossa lista aqui, ó, tem um estudante, o nome é Pedro, e a nota dele são 777. Beleza, aqui eu vou fazer o quê? Vou inserir outro no fim. Inserir aqui, ó, 2. Paulo, notas 8, 8 e 8. Vou inserir aqui, no caso, mais um. 3, Maria, notas 9, 9, 9. Beleza, vou mostrar a opção 4. Agora a gente tem 3 estudantes, no caso, Pedro, Paulo e Maria. Eu vou clicar a opção 5. Para salvar no arquivo. Então, nosso arquivo agora, ele vai ter, na verdade, 4 estudantes, né? Que a gente já tem um Pedro, se vocês se lembram, a gente já tem um Pedro no nosso arquivo. Então, ele seria mais outro Pedro, seria o Paulo e seria o Maria. Então, vamos digitar aqui a opção 6, que é para ler de um arquivo. Escolher a opção mostrar. Agora, for com 2 Pedro, um Paulo e Maria. Aí está errado, não, porque você adicionou aqui, no caso, quando você for escrever, você escreveu para adicionar no fim, né? Então, quando ele vai ler tudo que você tinha salvo até o momento e também o que você tinha salvo anteriormente. Beleza? Se tem alguma dúvida aqui ainda sobre a leitura para arquivo, salvar um dado para um arquivo? Não, deu para entender direitinho agora. Parece ser bem tranquilo, né? Não parece ter não tem muita coisa além do que a gente já tinha trabalhado até aqui na disciplina. Esperar só que o computador resolver
computador não, o site, né? Resolver nos ajudar. Vai que eu entendo bem direitinho, explicando aí, é quando eu vou botar pro projeto, dá um nó na cabeça. Mas é assim mesmo, é a prática, né? Como a gente está fazendo isso pelas primeiras vezes, eu também, quando vou fazer, eu me enrolo só. Aí depois, quando faz 3, 4, 5, aí fica mais Tivesse claro. dado, ficava bem organizado, hein? Uhum. Pronto, meu projeto tava todo bem bonitinho aqui, funcionando tudo. Aí eu fui botar no estado, deu pau em tudo. Não mexa não, o que tá dando certo, não mexa não. É bom, né, aprender a separar as coisas, mas eu deixei salvo o outro, que eu não sou doido. É que quando você está separando em TAD, ele dá um. Que você tem, só pode colocar as funções, só pode manipular seus dados a partir de funções. E essa função, ela tem que estar no seu arquivo que define o dado. Então, se você for fazer uma manipulação de estudantes, mas você não tem essa definição de estudantes no arquivo, ele diz incomplete type, diz que o dado está incompleto, que ele só tem o nome do tipo. Aí o compilador não sabe o tamanho do tipo, não sabe que informações ele vai ter. Aí Aí, no ele. caso, tem que fazer o quê? Tem que definir no main? Não, você tem que definir a função que faz a manipulação no seu arquivo que tem esse tipo aqui em particular. Por exemplo, para criar uma lista de estudantes, você não poderia criar no main, não. Você tinha que criar, você tinha que criar, por exemplo, se o arquivo fosse estudantes.c, que tivesse a definição da estrutura de estudantes, aí você tinha que criar um método chamado criar, que recebe o número n e retorna um ponteiro para um vetor de estudantes. Você não pode criar um vetor, por exemplo, de estudantes no main, se ele não tiver aqui essa definição do que é um estudante, que dizer que ele tem Aí, no caso, eu matrícula. crio tudo lá nos pontos C lá, né? Isso, cria tudo lá no ponto, toda manipulação que você for fazer, aí você O tem que negócio criar é no seu ponto, no Tá correspondente. clareando. se fosse o seu de manhã, velho, pelo amor de Deus. Mas eu mudei o meu mesmo também. Tipo, eu tava dando esses erros tudinho aí, de incomplete, type. Aí eu alterei e coloquei essa questão de fazer as funções, né? Aí também tem uma questão que eu tive dúvida, que foi, tipo, eu criei uma função que ela retorna um valor da minha estrutura lá naquele arquivo .c. Aí quando eu retornava para o outro arquivo .c que eu estava precisando daquele valor, ele dava um valor diferente do que eu queria. Ele dava um valor todo diferente. Aí quando eu botava tipo um printf na pesquisa lá, ele mostrava um valor, e um printf no arquivo ele mostrava outro. Aí eu, em vez disso, eu mandei o valor que eu queria, a variável que eu queria guardar aquele valor para a função. Aí eu guardei nela. você tem que fazer tudo no seu arquivo que tem o seu dado. No caso, você teria que criar uma função lá para fazer a manipulação. É como arquivo, né? Você está lidando com arquivo, mas você não mexe com o que está interno ao arquivo. Você tem que mexer por meio das funções, né? Se você quiser criar um arquivo, aí você tem que fazer o fopen. Se quiser liberar o espaço, né? A gente fazia free o ponteiro. Aí aqui, se for separado, você já não pode. Você tem que criar um aluno close, alguma coisa do tipo, para poder liberar esse espaço. Então, tudo onde você precisar saber qual é o tipo específico, precisar fazer uma manipulação específica no tipo, aí você tem que fazer num arquivo que tem o tipo em particular. Parece difícil, mas esse lhe ajuda a você deixar o código bem organizado, livre de erros, por exemplo, se o projeto se tornar bem grande, se você deixar essas separações, o seu código bem organizado, separado de diferentes arquivos, vai ficar bem mais fácil de você evoluir, né? Se vocês conseguirem fazer bem direitinho, quando vocês chegarem, por exemplo, orientação a objetos, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Mesmo, aí no meu projeto eu quero fazer isso só adicionando, sabe, no arquivo. Aí para fazer a leitura,
o SSKS tem que ser diferente de OF, porque vai pegar até o final do arquivo. Faz a leitura. O seu arquivo é de texto, é? Isso. Se for um arquivo de texto, ao invés de fread, você vai fazer fscanf, um diferente EOF maiúsculo no final. Pronto, tá certo. Mas eu acho, não sei vocês, mas eu acho a manipulação com binário bem mais tranquila, que você já não tem aquela parte de você tá tendo que pedir os dados formatados, você já pede em vez de pedir o dado formatado, você já pede o dado daquele tipo em particular, então O arquivo de texto eu já apaguei, foi tudo. Eu quero conversa. Eu também. Arquivo de texto é mais trabalhoso e ele também é mais lento. Embora nos nossos aplicativos, nas aplicações que a gente desenvolve, como é pequeno, né, não faz diferença. Mas se tiver bilhões de dados, arquivo de texto vai ser bem mais demorado, porque ele tem uma etapa de conversão, ele é bem mais pesadinho do que um arquivo binário e também é mais complicado para a gente manipular. Beleza, vamos completar o resto das funções, né? Mas o seu, embora seja texto, né, ia se parecer com esse que a gente criou. Não é esse aqui, não. Com esse daqui que a gente criou. A única diferença é que você ia ler aqui como texto, né, o seu arquivo era de texto, e para escrita, ia utilizar o fprintf para leitura, no caso, para ler aqui embaixo, utilizar o fscanf. Beleza, falta agora aqui informações, né? Falta o 3 para pesquisar. Então, fazer ele retornar um nó. Vou chamar aqui de pesquisar. E ele recebe aqui, no caso, a lista. Beleza. Quem pode auxiliar aqui nesse pesquisar, que não ganhou ponto ainda? Vai ser um nó asterisco PI. Pronto. Aí faz um for. Aí PI recebe lista ponto início. Aí PI diferente de null. Aí PI recebe PI próximo. Pronto. Bota um if. Oi. Tipo assim, no nó aí, no struct nó. Quando se eu botar ele no ponto H lá, eu não preciso mais definir embaixo, né? Aí, o type def. Quando você colocar no ponto H, quando você importar aqui, já vai importar a definição aqui para o seu, por exemplo, se eu importar aqui o ponto H, né, ele já vai importar essa definição para o ponto C. Aí, no caso, não precisa nem botar aí no... Não, precisa não. O struct nó aí dentro do nó, né? Uhum. No caso ali, botava só o nó já, né? Isso. Beleza. Tava só essa parte aqui, não colocaria esse type def struct nó. Não, eu tô dizendo esse dentro. Dentro não tem um struct nó. Esse daqui? Dentro dele. O próximo. Esse aqui? Se já tiver definido lá em cima, já estiver incluído, né? Não precisa mais botar esse struct, né? Esse daqui, né? Você queria criar só assim? É só o nó. Isso. Pronto. Ou precisa? Aqui dentro eu acho que você vai precisar, porque esse tipo nó aqui, ó, nesse ponto aqui ele não chegou a ser definido. Então, para o compilador, ele não sabe o que danado é. Não, tô falando quando você botar lá no ponto H aqui, chamar lá em cima. Porque no ponto H você coloca só isso daqui, né? Aí no ponto C, relacionado ao ponto H, você coloca isso daqui de baixo. Então, se fosse aqui no meio, você não ia colocar nenhum desses. Você não ia colocar nenhum desses, porque essas informações, quando você colocasse o ponto H aqui, você ia manipular através do tipo
definido no ponto H, né? Que seria que ele já puxaria essa definição para você. Aí, como a gente tinha falado antes, né? Se você colocar o ponto H aqui, você não vai conseguir acessar essas operações, esses dados aqui, ó, do nó. Você não vai conseguir acessar estudante, você não vai conseguir acessar o próximo, não. Porque ele vai dizer que o tipo de dado está incompleto, porque o ponto H só define isso daqui. Então, você só sabe que a definição de um nó, mas não sabe qual o tamanho dele, quanta informação é que ele tem. Aí você não conseguiria fazer manipulações como esse, ó, como essa, ó, pegar a matrícula, pegar informação, tudo isso você teria que colocar no ponto C que define isso daqui, que tem essa informação aqui. Entendi. É uma enroladinha danada, mas eu não coloquei só para não dar um nó na cabeça de vocês. Só nas últimas aulas que eu fiz um pouco disso. Porque se você tem um tipo, aí se você, por exemplo, importar esse ponto H em múltiplos arquivos, aí você tem que definir, colocar ele dentro de uma macro do C, aí tem vários detalhes que precisam ser feitos mesmo para você fazer a separaçãozinha bem correta. Beleza, a gente estava aqui no nosso método pesquisar, né? Então, Professor, o I++ tá aí, próximo ali. tem que botar PI seta próximo. É verdade. Beleza, Matheus ainda vai continuar ajudando aqui? Lucas, Foi né? Fernandes que ajuda. Lucas Fernandes, quero. É porque tem o outro Lucas Matheus. Aí nesse pesquisa ele vai. Nesse pesquisa ele vai procurar se tem um nó que tem aquele dado em particular. Então vai pesquisar se o dado, né, no caso da estudante, a matrícula dele, aí tem que receber aqui uma matrícula. Era isso que eu tava em dúvida. Mas não era a nota, não, a maior nota na questão. Mas nesse caso aí não pode fazer tipo o for em só uma linha pedindo para ele parar quando encontrar a matrícula, não? Pode. Pode também. Pode. Tem que Aí, pesquisar a matrícula e dizer qual é a maior nota. Isso. Isso, é porque essa parte do maior nota eu ia fazer aqui no main, que ele ia retornar um nó, e aqui no main eu imprimia. Verificava se esse retorno era diferente de nulo. Mas vocês querem fazer aqui dentro, é? O meu eu já fiz a ideia. Eu achei mais fácil. O meu também. Pronto, aqui seria que a gente ia parar por dois motivos, né? Se a gente o PI chegou a nulo, ou se a gente encontrou, no caso... PI, ponto dado, ponto... Seta dado, PI, né? seta dado, ponto mat, né? Isso. Igual, diferente de mat. Isso, e quando for igual, ele vai parar, né? Porque achou um estudante com aquela característica em particular. Lucas Fernandes. Beleza, e quem pode ajudar a partir daqui, que não ganhou ponto ainda? Que a gente está dizendo aqui, ó, que a gente vai pesquisar e a gente vai parar por dois motivos. Ou porque a gente chegou no final e não encontrou nenhum estudante que tem essa matrícula em particular, ou porque a gente pesquisou e encontrou um estudante com essa matrícula em particular. Então, se a gente parar por esse motivo aqui, aí o PI vai ter o valor nulo. Se a gente parar por esse motivo aqui, o PI vai ter o estudante que tem essa matrícula aqui em particular. Não. Deixar dentro do for, né?
Que você finalizou o for ali com ponto e vírgula. Isso. Já finalizei aqui. Aí, quando terminar aqui, esse PI vai estar ou nulo ou com o dado que a gente quer. Então, Vai ser um if, não professor? tem nada dentro do for? Não, porque o for aqui a gente utilizou só para caminhar. A gente utilizou para caminhar na nossa lista. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, ó. O for a gente utilizou só para caminhar na nossa lista em particular. A gente caminhou no primeiro, digamos que a gente esteja procurando pelo dado 3. Então, a gente caminhou no primeiro, é igual a 3, não. Caminhou no segundo, é igual a 3, não. Caminhou no terceiro, é igual a 3, sim. Então, a gente parou e esse PI, ó, ficou com o valor 3. Aí, digamos que a gente estivesse procurando pelo dado que não existe, estivesse procurando pelo dado 8. Aí, procura no primeiro, é igual a 8, não. O dado desse é igual a 8, não. Aí, o dado desse é igual a 8, não. Aí, o PI, ó, ia terminar porque ele ia chegar em nulo. Então, a gente pode parar porque a gente chegou em nulo ou porque a gente encontrou aquele dado. Então, mas no corpo do nosso for, a gente, nesse caso, não teria nada. A gente só utilizou ele para caminhar sobre os nossos nós e verificar. Se a gente chegar no final com PI nulo, ou seja, não encontrou dado, ou se a gente chegar no final com um PI que é igual ao dado que a gente quer. Então, nesse caso, já faz um if com if, né, logo? Isso. Beleza. Aí, Lucas, eu já coloquei aqui os pontos dele. Alguém quer ajudar aqui nesse finalzinho? Retornei, né, professor? Não, Vera Tem também que já... saber se o que foi retornado é nulo, né? Vai ser if aí não, professor? Aí? Não, tem que fazer um if, porque ele não vai achar a nota aí dentro. Ele não só retorna depois. Isso, nesse caso aqui, ó, a minha implementação ia retornar, mas no caso, como a gente já está fazendo análise aqui dentro, a gente não precisa retornar. Então, vai ter que ter um if. Então, ele vai parar por dois casos. O primeiro é igual a nulo. Se o PI for igual a nulo. Então, se o PI for igual a nulo, é porque ele pesquisou aqui no for e não encontrou nenhum estudante que tenha a matrícula que é igual ao que a gente passou. Então, nesse caso, se a gente pesquisou e não encontrou nenhum estudante com aquela matrícula em particular, nesse caso, a gente imprimir algo do tipo nenhum estudante encontrado para pesquisa. Beleza, e a gente pode parar por outro caso. O outro caso seria quando esse PI ele é diferente de nulo. Seria quando a gente encontra um estudante que tem essa matrícula em particular. Beleza, quem é que pode ajudar aqui nesse... Quem não ganhou ponto, no caso? Então, se a gente parou porque a gente encontrou um estudante que tem a matrícula igual à matrícula que a gente estava analisando. Eu vou criar um método chamado de maior nota, que eu vou pedir para receber um estudante, Aí, esse daqui vai fazer um if estudante, ponto, nota 1, for maior ou igual a estudante, ponto, vou analisar quem é a maior nota. Se a primeira nota for maior que a primeira, que a segunda, e a primeira nota também for maior que a terceira, então, nesse caso aqui, eu ia retornar que a primeira é maior. If, se a primeira não é maior, tem que analisar se quem é maior da segunda e a terceira. Então, se a segunda for maior que a terceira, nesse caso aqui eu vou retornar a segunda. E por último, eu vou retornar aqui se a primeira não for maior nem a segunda, então só pode ser porque a terceira é
maior. Beleza, só um método aqui para nos auxiliar nessa parte aqui de calcular a maior nota de um estudante particular. Então, aqui a gente pode parar por dois casos. O caso 1 seria a gente pesquisou toda a nossa lista e não encontrou ninguém com aquela matrícula em particular. Então, o PI aqui seria igual a nulo, e a gente iria imprimir que a gente não encontrou um estudante para matrícula aqui pesquisada. E o outro caso que o for iria parar é se a gente encontrou um estudante que tem essa matrícula em particular. Nesse caso, é o resultado aqui desse else. Então, dentro desse else aqui, a gente ia fazer o quê? Iria conferir a nota, né? Qual é a nota maior? Isso. Humberto também já... No ponto, a gente imprimir aqui o nome do estudante, por exemplo, e a nota maior dele. Aí, o nome do estudante está onde? A gente já sabe ó, que PI é diferente de nulo. Então, estaria em PI, seta dado, ponto, no caso aqui, nome. E a maior nota, a gente criou um método para isso, né? Então, o método é maior nota, e a gente passaria aqui PI, seta dado, que é o nosso estudante em particular. Então, maior Você nota... chama a função aí, Hilton, no printf? Oi? Oi? Você chama a função aqui no maior nota? Isso, eu chamei no printf, mas a gente podia criar aqui também, né? Float maior igual, eu chamo essa função aqui, ó, maior nota. Maior nota. Maior nota recebe o quê? Recebe o nosso estudante. Onde é que está o nosso estudante? No nó, na variável. A variável dado é o nosso estudante. De onde é que a gente estava? Colocar aqui o maior. E um barra N. Beleza. Então, a gente aqui criou o método pesquisar. Pesquisar, vamos ver que opção é ele. Pesquisar, opção 3. Então, aqui eu vou adicionar se opção igual a 3. Ele quer pesquisar. Nesse caso, a gente tem que criar uma matrícula. Pedir para o usuário informar a matrícula que ele quer pesquisar. Forme a matrícula. Aqui embaixo, a gente lê essa matrícula. E aqui a gente ia chamar o método pesquisar. Vamos ver como foi que a gente chamou ele. Pesquisar com R. Passando a nossa lista e a matrícula em particular. Vamos ver se esse método está funcionando corretamente. Aqui diz que o pesquisar está faltando alguma coisa. Vamos ver aqui. Não mandou a matrícula não, né? Ele tá falando do erro lá do maior nota. Falando do erro aqui. No pesquisar ele tá falando como se não tivesse passado a matrícula. É o ponto 3 lá, no pesquisa, que faltou. Aonde? Na pesquisa, no if aí. No Ah, primeiro tá. if é um ponto N3 também tá faltando. É verdade. Ainda tá faltando, ó, no primeiro if. Isso. Aí. A gente tá pegando essas notas aqui no caso do nosso dado, né? Vou colocar aqui, inserir no início. Vou colocar aqui Pedro, nota 789. Inserir outro aqui. Inserir no fim, né? Vou colocar aqui 2, Paulo, 587. Mostrar.
A gente tem Pedro 789, tem Paulo 587. Vou clicar aqui em pesquisar, informar a matrícula. Eu vou informar a matrícula 1 de Pedro. Deve imprimir 9. Imprimiu Pedro, nota 9. Tá para pesquisar de novo, vou colocar matrícula 2. Aí ele colocou aqui, ó, Paulo, a maior nota de Paulo, no caso foi a nota 8. Então, aqui está funcionando corretamente. Então, qual método a gente precisa agora, né? Método para inserir após. Vamos criar aqui um método para inserir após. Void inserir após. Inserir após é você inserir um estudante, né? Após uma determinada matrícula, ou um determinado código, uma determinada informação que vai depender do domínio de aplicação, né, da aplicação de vocês. Seria após, como a gente vai modificar, então a gente vai receber um ponteiro para a lista, que a gente vai receber o quê? O nosso estudante, o dado, e a matrícula que a gente vai inserir. Beleza. Aí, quem não ganhou ponto que pode ajudar aqui nesse caso? Você vai declarar o nó, asterisco, ponteiro, né? Vamos criar o for agora. É, exatamente. É o malloc, né? Size of nó. É isso? Aí você vai criar um for, vai receber o ponteiro, aí igual a plista, que aponta para início. Aí agora ponteiro, diferente de null. EI, né? É. Ponto diferente de null aí e ponteiro aponta para dado, ponto mate. Tem que colocar mesmo esse ponteiro aí? PI? É PI, né? Que é o novo, né? É, geralmente bota no else, não é mesmo aí? Pronto, vai colocar no else. É, pode ser. Eu tava falando do exemplo aqui que eu anotei aqui, é no else. Pronto. Tá certo. Opa. Aí, diferente de null, né? Aí, Aqui PI igual a PI mais. aí vai botar ponteiro e aponta para dado. Ponto matrícula. Esse aqui é assim. Essa parte aqui do... Aí não seria ponteiro que aponta para dado, ponto matrícula, não? Ah, esse aqui seria assim. É, PI, exatamente. Pronto, é isso aí. ponto dado, Ponto matrícula. ponto matrícula. E diferente de matrícula. Uhum. Né? Aí agora se criaria um if. Aqui dentro ou fora do for? Fora. O if que receberia o ponteiro se for igual a nulo. Se o ponteiro for igual a nulo, então o que é que vai acontecer? Retornar PI. Vai retornar ou vai imprimir alguma coisa aqui dentro? Vai retornar, eu acho. Pronto. Retornar API. E agora você vai fazer o else, né? Uhum. Aí aqui cria um novo, né? Aí fazer um malloc aí dentro, né? Malloc. Ah, tá. Já Pronto, fiz. aí ficaria novo que aponta para dado igual a dado. Novo que aponta para... Dado que recebe dado. Novo vai receber o dado que a gente está passando aqui, né? Exatamente.
Estaria novo. Aí novo aponta para próximo. Novo, próximo, igual. Recebe ponteiro, ponto próximo. Sim. É. Aí embaixo, ponteiro, aponta para próximo, que recebe novo. E retorna ponteiro. Retorna aqui o PI, né? No caso, o PI ali ele é um ponteiro, né? Ele aponta, né? É. No próximo. É o PI ponto próximo, né? Igual a novo. O outro de cima. ali. De cima também botou um ponto. PI ponto próximo. PI aponta para o próximo. Né? No Elzion. Na Aqui. terceira linha do Elcio. Depois Aí do embaixo. Elcio. Aí, nessa aí, pronto. Aí. É seta aqui, tá vendo? Sim? Isso. É, porque PI é um ponteiro, né, no caso. Verdade. Pronto, vamos aqui no nosso... Aqui para ver se daria certo, né, essa implementação. Então, digamos que a gente queira adicionar um novo nó. Esse aqui tem ele. Um novo nó igual a 9, né? A gente quer adicionar esse 9 aqui na nossa lista, quer adicionar ele após o nosso 7. A gente passa a nossa lista que tem essas informações, o 1, o 7 e o 3, e passa o nosso dado, que é o 9. A gente vai caminhar aqui na lista. Então, o início da lista é o 1, né? Então, o PI vai começar do início da lista, vai começar do 1 aqui. Aí, esse ponteiro que tem o valor 1 é diferente de null, sim. Beleza, e o dado desse ponteiro? Ele no caso, é diferente da matrícula que a gente está pesquisando. A gente está pesquisando pela matrícula 7. Esse nó aqui em particular tem o valor 1, então é diferente. Então, verdade, a gente vai para o próximo nó. Então, a gente vai analisar aqui o próximo nó, o valor dele é 7, e a gente está procurando por 7. A gente está se perguntando aqui, o PI é diferente de null. Então, esse valor aqui, esse nó aqui que tem o valor 7, ele é diferente de null. Beleza, e o dado dele, no caso a matrícula, que tem o valor 7, a gente está procurando 7. Então, a matrícula dele é diferente da matrícula que a gente está pesquisando? Não. Então, esse for termina, e o PI ficou com esse valor aqui, igual a 7. A gente está se perguntando, esse PI, ele é igual a nulo? Então, ele tem o valor 7, então ele é diferente de nulo. Então, a gente vai para o else, criar esse novo nó aqui, o 9, aí setar o dado dele, que no caso seria esse estudante tem a matrícula 9, dizer que o próximo dele vai apontar para onde esse PI, ó, o próximo dele é o 3. Então, esse 9 aqui vai apontar para esse valor aqui que tem o 3, e esse próximo aqui, o novo ponto próximo, no caso, vai apontar para esse 3 aqui, que foi o que a gente fez, e esse PI ponto próximo vai apontar para o novo. Então, esse 7 aqui, ao invés de apontar para o 3, ele vai passar a apontar para o nosso nó novo. Aí, assim, agora a gente tem a configuração 1, 7, aí o próximo vai ser 9 e o próximo vai ser 3. Então, a gente fez o quê? Adicionou o 9 após o nosso nó 7. Agora, a nossa lista ficou com essa configuração aqui. Valor 1, depois 7, depois 9, depois 3, com nó 9 adicionado, no caso aqui, após o 7. Beleza, quem foi que ajudou aí, no caso? Foi Breno Ramon. Breno Ramon.
Beleza. Beleza, vamos testar aqui. Tem que colocar aqui, mudar o main, né, para adicionar essa opção. Deixa eu ver a opção. Adicionar após a opção 2. Então, vamos colocar aqui mais uma opção. Se a opção é igual a 2. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Se a opção for igual a 2, então a gente vai ter que... Quem é que pode ajudar aqui nessa parte? Então, se a opção for igual a 2, é porque a gente quer, no caso, inserir o nosso nó após. E a gente já tem um método para fazer isso, que a gente acabou de implementar. Que ele recebe o quê? A lista, o nosso dado e aquela matrícula em particular. Beleza, e aqui a gente tem o nosso main, né, no caso. Quem pode ajudar aqui nesse... Tem que criar um estudante, né? Mas não ganhou ponto. Então, quem no caso não ganhou ponto, né? Ninguém fala que tá agora errado. Tem que criar um estudante. Tem que fazer um printf, né? Então, informe os dados do estudante. Bota no Alberto outro dia já. Na baixa vai acumulando. Beleza, lê o estudante, né? Logo após ler o estudante, como a gente vai adicionar após um outro estudante, então a gente teria que pedir também aqui a matrícula de... Teria que pedir para ele informar a matrícula que a gente quer adicionar após. Vou colocar aqui, informe a matrícula. Beleza, aqui a gente tem que criar uma variável matrícula, e aqui a gente vai ler essa matrícula em particular. Bota só o contrabarra N aí no informe a matrícula. Pronto, ótimo. Beleza, a gente leu a matrícula e aqui a gente ia chamar, no caso, o nosso método seria após. Que vai receber o quê? Receber um ponteiro para a nossa lista, vai receber o nosso estudante e vai receber a matrícula que a gente quer salvar. Agora eu vou copiar esse código. O programa começou a... Beleza. Estamos aqui, ó, digitar 1 para ter pelo menos um... Mas... testar primeiro assim. Então, vamos testar aqui. Inserir após. Aí a nossa lista, ela não tem nenhum estudante. Então, nesse caso aqui é para dizer que não foi possível inserir o estudante, porque não tem nenhum estudante em particular. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso inserir após, só que a gente não está fazendo essa análise, né? Vamos fazer essa análise aqui no main, porque só, inserir após, ele retorna o PI nesse caso aqui é igual a nula, então seria a mesma coisa se você retornar nulo aqui, ou retorna o dado em particular. Então, se essa função, ela retornou nulo, é porque ela não vai conseguir adicionar esse nó por algum motivo, ou porque aquela matrícula em particular, ela não existe, ou porque a lista está vazia, por algum motivo em particular. Vamos colocar aqui, ó, nó asterisco PI, vai receber aqui, no caso, aqui não, né? Opção 2. Então, nó asterisco PI vai ser igual ao que se inserir após, ele retorna. A gente vai dizer se PI foi igual a nulo, é porque a gente não conseguiu encontrar
um local para adicionar esse estudante, seja porque a nossa lista está vazia, seja porque um estudante com essa matrícula em particular, ele não existe. Então, a gente vai colocar aqui, não foi possível adicionar o estudante. Beleza. Caso contrário, a gente realiza a operação, né? Não precisa mostrar a mensagem. Então, vou colocar aqui, seria após. Então, inicialmente, a nossa lista ela não tem nenhum valor. Então, é para a gente imprimir aqui, não foi possível adicionar o estudante. Vou colocar aqui o estudante, no caso, Pedro 777. Com matrícula, digamos 5. Foi impressa, não foi possível adicionar o estudante. Beleza, então vou inserir um estudante. Pedro 789. Beleza, mostrar. Nossa lista agora tem os dados. Não, coloquei foi a opção 2, né? Inserir após. Então, vou digitar aqui outro estudante. Paulo, no caso. Notas 5, 6 e 7. Forma matrícula, eu vou inserir após, no caso, Pedro. Vou mostrar. São 4. Aqui a gente tem Pedro, aí depois a gente tem Paulo. Aí aqui eu vou digitar para adicionar novamente. Vou digitar um 3, Maria. Aí tá 7, 8, 9. Beleza, eu vou adicionar numa matriz, após a matriz que não existe, só existe a 1 e a 2, ou tá 9. Foi impressa, não foi possível adicionar esse estudante em particular. Beleza, o nosso tempo finalizou também, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente discutiu aqui nessa aula? No caso, a gente discutiu, né? Se inserir fim, inserir após, pesquisar, mostrar. Adicionamos também essas opções aqui para salvar em arquivo e para ler de um arquivo.